Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês, alunos? Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre Reino Fungi, na página 24, para quem quiser acompanhar no livro. Compõe um grupo muito amplo e diversificado de organismos exclusivamente eucariontes, e composto por milhares de espécies, desde unicelulares a pluricelulares, que já já a gente vai falar melhor sobre eles. Há muito tempo, esse grupo ele estava incluído no reino Plantae, que diziam que tinha clorofila, mas depois eles achavam que havia perdido a clorofila. Então, muitos estudos reconheceram que esses organismos eles tinham características próprias que diferenciavam dos protistas, dos animais e das plantas. Então, eles deram um lugarzinho novo, tá, para esses organismos. Então, criaram um grupo exclusivo chamado de Reino Fungi. Bom, então antes de falar mais sobre esses organismos, sobre esses seres vivos, nós vamos falar sobre as características gerais. Bom, então eles são eucariontes, no qual... O que são eucariontes? Já falei para vocês, eucara vem de verdadeiro, eles têm um núcleo verdadeiro, ou seja, uma película, uma membrana nuclear que vai envolver o núcleo, tá? Podem ser unicelulares ou pluricelulares, ou seja, uma única célula ou mais de uma célula. Heterótrofos porque eles não produzem o próprio alimento. Contém parede celular, né? A gente tem um material, uma substância chamada de quitina, né? Feita de proteína, ou seja, um material muito resistente, tá? Que confere proteção. Então a gente tem aí, ó, vacúolo de água, armazenamento de água, o núcleo, né? A mitocôndria que promove a respiração celular, a parede celular. Então a gente tem como exemplo aí a levedura. Continuando. Então, eles habitam diferentes ambientes. A gente tem o cogumelo, o orelha de pau, também são cogumelos. O mofo, que a gente vê aí quando a casa está com muita umidade. A gente percebe o mofo, que são fungos. O bolor no pão, que dá aquela coloração diferenciada. Tudo isso, gente, fazem parte dos fungos. Então, a gente achava que... Para quem achava que essas plantinhas, né, que dizem que é plantinha, como na primeira imagenzinha do lado direito, no canto superior, achava que era o quê? Uma planta, mas não, é um fungo. Mesmo que sejam bonitinhos, alguns a gente até come, né? São importantes para alimentação, mas outros são tóxicos, extremamente danosos à nossa saúde. Então, eles são excelentes para a indústria farmacêutica, na produção de remédios, inclusive até de antibiótico, que já já eu vou falar sobre isso. Então, eles gostam muito de locais quentes e úmidos. Então, os fungos, eles podem viver também associados a outros organismos, né? Associações benéficas que prejudicam, que podem ser bom para ambos ou prejudicando outros seres vivos, atuando como parasitas. Então, habitam lugares que têm bastante umidade, matéria orgânica. Então, são seres vivos que, por serem heterotróficos, eles absorvem muito da matéria orgânica do ambiente. Os fungos pluricelulares, eles têm essa estrutura aí, tá, gente? As hifas, ou seja, septadas e não septadas. Então, o que são essas hifas? São filamentos... Deixa eu... colocar aqui a canetinha. Então, as hifas, elas, na verdade, são um conjunto de células, são filamentos de células. E o micélio é o conjunto de hifas entrelaçados. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o micélio, o conjunto de hifas que vão se entrelaçando. Então, aqui, ó, as hifas, tá vendo? Septo das hifas. Tá? Isso aí é a nível mais microscópio ainda. Então, as hifas a gente observa muito na parte superior e o micélio a parte mais subterrânea, porque elas vão se entrelaçando à medida que elas vão crescendo, aumentando de tamanho. Nutrição. Então, são heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento, atuando como decompositores, porque pegam toda a matéria orgânica. Lembra que a gente falou isso na aula do Reino Monera?
Lembra, bactérias e fungos? Então, os fungos, eles atuam como decompositores, reciclando a matéria orgânica que está no ambiente. Então, aquelas caixas de vegetais que a mãe coloca para as plantinhas no solo, ela vai ser absorvida, vai chegar uma hora que a gente não vai ver mais casca de nada. Por quê? Porque fungos, eles estão atuando ali também como decompositores. Está utilizando aquela matéria orgânica, as cascas, para o seu próprio alimento. Então, elas vão transformando aquele vegetal, aquela matéria orgânica, vai devolver para o solo nutrientes. Ela vai se alimentar e vai ajudar a adubar o solo. Atuam como parasitas, tá? E mutualistas, ou seja, parasitas porque elas vivem parasitando nossas células, causando doenças, tá? Existem muitos tipos de doenças causadas por fungos, não só por bactérias, gente. Então, mutualistas, porque como vocês estão vendo aí no canto esquerdo, a gente tá vendo aqui, ó, tá vendo? A associação de algas e fungos, a gente chama de líquens, que fica nos troncos das árvores, em meio esverdeado, tá vendo? A gente vê são os líquens, são associações, né, dessas algas e fungos. Então, nessa associação que a gente diz que é mutualística, esses líquens, a gente tem um fungo que fornece um local adequado para o desenvolvimento da alga, facilitando a absorção de água e sais minerais, que a gente tem um corpo de frutificação, como vocês viram lá. E as algas, elas vão fazer a fotossíntese, fornecendo alimento para o fungo. Então, percebam que um ajuda o outro. Então, nesse cantinho aqui, como eu mostrei para vocês, eles podem estar em diversos substratos, como troncos de árvores, como rochas e também no solo, tá? Então, é um ajudando o outro. Isso aí a gente chama de associação. E aqui a gente vê um fungo que dá numa planta de café, na folha do café, afetando essas plantações. É chamada de ferrugem do cafeeiro, doença causada por fungo. Então, ela deixa a folha com esse tom aí amarelado, provocando a queda também dessas folhas. Como é a reprodução dos fungos? Divisão celular através de poros. Então, o corpo de frutificação, como vocês estão vendo aqui, ó, esse é o corpo de frutificação. É a estrutura reprodutora e estrutura produtora de esporos, como vocês estão vendo aí. As hifas, ó, que vão formando o micélio. Bom, então, as estruturas produtoras de esporos a gente chama de esporângio, no qual vai formar os esporos, e esses esporos, eles vão cair, ó, tá? Como se fossem esses pontinhos, e podem ser carregados pelos ventos, pelo vento, pela água, e vai gerar um novo indivíduo. Eles vão se frutificar, vão germinar, se tiver condições de temperatura adequadas, né? Depende muito das condições ambientais. Umidade, como eu falei para vocês, gostam de ambiente muito úmido. Bom, fungos em um meio ambiente. Como eu já falei para vocês, a reciclagem da matéria no ambiente, eles fazem isso. Estão atuando como seres decompositores. Então, por exemplo, os consumidores primários, secundários, terciários, eles podem ser consumidos, vamos dizer que um animal desses morra. Então, vai virar matéria orgânica, vai virar adubo. Por quê? Quem vai fazer o adubo? Os próprios decompositores vão se alimentar dessa matéria morta e vão reciclar a matéria, devolvendo para o meio ambiente, para o solo, sais minerais importantíssimos para as plantas novamente, para os produtores absorverem. Então, como eu dei o exemplo do vasinho de planta, uma planta que a mãe está cultivando, ela vai absorver dos minerais, sais minerais reciclados da matéria orgânica reciclada pelos próprios fungos, né, decompositores, que também tem as bactérias. Então aqui a gente tem as micorrizas, olha só, abaixo no solo, a gente tem no subsolo as micorrizas, olha só, parece até mesmo uma árvore, uma planta que está fixando suas raízes, é como se fosse mesmo raízes que se fixam, para o fungo cada vez mais crescer. Bom, vou mostrar para vocês aí algumas doenças causadas, né, por fungos. A gente tem as micoses, que é a denominação comum às doenças causadas por fungos em animais e no ser humano.
70 mil espécies conhecidas, 5 mil em vegetais e 150 em ser humano, tá? Então, uma delas, frieira, que é chamada também de pé de atleta, quem nunca, né? Então, quais são os principais sintomas? Rachaduras e coceiras entre os dedos das mãos, dos pés, entre os dedos das mãos ou nos pés. Então, contato direto em piscinas, vestiários, locais úmidos, até mesmo quem nunca, por exemplo, quem tomou aquela chuva forte e demorou a tirar a meia molhada e no outro dia começou a aparecer aquelas feridinhas, aquilo ali são micoses, né? É a frieira, é o pé de atleta, aqueles machucadinhos que dão. Micoses de pele, manchas na pele, descamações que dão pus, contato direto em piscinas, em locais úmidos, roupas apertadas. Então, até mesmo as mulheres, né, que usam muito calças apertadas, muitos ginecologistas, médicos falam, diminui um pouquinho, deixa a área ventilar, porque os fungos, eles gostam muito de lugares para se proliferar, como muita umidade, lugar que não penetra luz. Então, evita, tem que colocar roupas mais leves, mais folgadinhas. Onicomicoses. Esse daí causa um espessamento, alteração da aparência e coloração, andar descalço no solo, piso úmido, material de manicure contaminado. Muitas mulheres que vão para as manicures, elas têm que ter muito cuidado para não compartilhar alicates de unha, porque você não sabe qual é a mão e o pé no qual aquele alicate teve contato. Pode estar transmitindo um fungo que pode causar isso aí, tá? Então vai ter que fazer tratamento, vai ter que ir no podólogo, enfim. Então, andar descalço e tudo mais. Candidíase ocorre na boca e na vagina, né? No aparelho reprodutor feminino. A gente diz que é o famoso sapinho. Olha que coisa horrorosa. Dá uma placa branca, amarelada, rachadura. Coisa mais horrível, gente. Contato com fungo, material contaminado por relação sexual. Então, por isso, mais uma vez, tem que ter muito cuidado, né, com as roupas íntimas, se foram bem lavadas, se foi arejada, se foi secada, né? Por isso que colocar a roupa para secar no sol, o sapato é a melhor coisa, porque livra de bactérias e fungos, principalmente. Porque os fungos, eles gostam de lugares úmidos e sombreados. Eles gostam, pode perceber que uma casa onde ela não é muito arejada, uma casa onde ela não pega muito sol, não bate muita luminosidade, ela vai ter mais probabilidade de ter o mofo, aquelas coisas pretas que são os fungos. Eles vão se proliferar muito nesse tipo de ambiente. Casas ficaram muito tempo fechadas, né? Casas de veraneio, abre tudo, porque olha o cheiro de mofo, né? Roupas velhas, aquelas roupas que você tem muito tempo que não usa e tá ali no guarda-roupa direto e você não abre aquelas gavetas, fica com aquele cheiro de mofo. Por quê? Isso aí, o mofo já é o próprio fungo, tá? Continuando. Histoplasmose. É o contágio por esporos no ar e no solo contaminado, inclusive nas fezes de pombos, a gente sabe que causa esse tipo de doença. Da febre, no peito, tosse, então sintomas, né, respiratórios, porque vão atacar os próprios alvéolos pulmonares, dificultando aí, causando infecções, inflamações. Bom, atenção, como eu havia falado para vocês. Os cogumelos, eles são ótimos alimentos em todo o mundo, mas existem cogumelos venenosos, e a distinção entre cogumelo com valor nutritivo e um venenoso é difícil para quem não os conhece. Cuidado, portanto, só devemos consumir cogumelos de origem conhecida e de produtores confiáveis. Veja 2 exemplos de cogumelos venenosos. Esse daí, o primeiro na esquerda, e o segundo. Esses que a gente vê muito dando em troncos de árvores, lugares úmidos, cachoeiras. No geral, gente, esses são muito tóxicos, então não adianta falar, então será que a gente pode comer cogumelo, né? O champignon, esse que vende enlatado. Então, esses são comercializados, né? As indústrias já sabem qual é a espécie, a forma correta, por isso tem que saber a procedência, qual é a marca, a indústria. São diferentes desses que a gente encontra por aí, então não adianta falar que é comestível, que nem todos são comestíveis. Está utilizado na culinária, os fungos,
para a produção de queijos e bebidas alcoólicas, o próprio fermento para crescer o pão, o bolo. Quando a gente coloca numa temperatura, né, lá no forno, aquele fermento em pó ou aquele outro vai começar a fazer, vai agir. Porque a temperatura vai fazer eles se multiplicarem, se proliferarem, crescendo, fazendo com que cresça a massa do bolo, do pão. A produção também dos queijos, como eu falei, vinhos, das bebidas alcoólicas, a chamada levedura, né, para a produção da cerveja. Que pode ver que, por exemplo, o queijo, alguns queijos, né, tem um gosto um pouco mais amarguinho. A própria cerveja, por quê? Por conta da produção aí e multiplicação da própria levedura, dos fungos, tá? Bom, então por que os fungos são muito importantes na medicina e farmácia? Gente, os fungos eles não são só ruins, lembra que eu falei das bactérias? Elas também têm um lado bom. Então foi a partir do fungo que eu havia falado para vocês no Reino Monera que eles tiveram um papel muito importante na medicina, na fabricação de remédios como antibiótico, principalmente, lembra que eu falei, né, nas guerras, né, principalmente na Segunda Guerra Mundial, que os homens eles eram feridos e cresciam muito, tinham muita infecção por conta de balas, e eles tinham que amputar aquele membro porque não tinha remédio para tratar aquelas infecções. Então, ou o paciente morria por infecção generalizada, ou porque simplesmente não tratava aquele ferimento e não tinha tratamento. Então, um médico chamado Alexander Fleming, ele descobriu a cura para uma bactéria a partir de um fungo que cresceu numa das culturas que ele estava lá no seu laboratório fazendo testes. E aí, no meio dessas culturas, um fungo começou a crescer no meio dessas culturas de bactérias. E aí ele percebeu que esse fungo começava a matar essas bactérias. Logo, ele desenvolveu a penicilina, que é a partir da fabricação do fungo, para matar infecções por bactérias. Logo, isso aí foi um marco muito grande no qual as pessoas começavam a ser tratadas por antibióticos. Então, aquelas infecções generalizadas, no qual as pessoas morriam, passou a se curar por conta esse antibiótico chamado penicilina. Muito interessante, né? Essas pessoas que se dedicam muito à cura de muitas doenças. E na indústria automobilística, né, o famoso etanol, que a gente vai abastecer os carros, as motos, enfim. Porque é uma fonte alternativa de energia, ou seja, a produção do etanol ou do álcool etílico. A partir do que, gente? Da cana de açúcar, porque a gente tem aí, é chamado de ouro verde também, por conta da multiplicação, da fabricação aí desse fungo. E por que ele é melhor até do que a gasolina, né, o etanol? Porque é de origem vegetal e não de origem aí, a gente, por exemplo, a gasolina. A gasolina a gente tem de combustíveis fósseis, é muito mais tóxico, no caso a queima vai liberar esses gases poluentes. Já o do etanol vai liberar? Vai, mas é menos poluente. Por isso que é mais indicado do que a própria gasolina, tá? Bom, então a importância econômica, culinária, cogumelos comestíveis, como eu mostrei para você, até o shiitake, se não me engano, shimeji, champignon. Muitas pessoas gostam muito, eu gosto de colocar no estrogonofe. Então aí tem algumas espécies muito utilizadas, tá? Trufas, tá vendo aí, ó? Bom, então agora vocês vão fazer os exercícios da página 29, 31 a 35. Os exercícios da aula passada, referente à aula passada, já foram disponibilizados para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail. E fiquem com esses exercícios, bons estudos, mantenham os livros atualizados, façam as correções, que semana que vem, até semana que vem é na nossa próxima aula. Um beijo para vocês.